Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar para a meditação de todo o povo de Deus uma singela palavra da parte do Senhor Jesus. A palavra de Deus é o nosso alicerce e nós precisamos meditar todos os dias em sua palavra. No livro de Paulo a 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo, vamos ler a partir do versículo 51, ele nos diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos grandes embates no ministério do apóstolo Paulo é em defender a sua fé e a doutrina, estabelecida por eles através dos ensinos de Jesus, onde nós estamos pautados, embasados em Jesus e no desenvolvimento, da doutrina através dos ensinamentos de Cristo pelos seus apóstolos. E desses ensinamentos, um dos que mais causavam espanto na sociedade por onde Paulo passava e pregava, principalmente aqueles que eram mais cultos, como na Grécia, em Atenas, onde havia o berço ali da filosofia, dos grandes mestres. E quando Paulo geralmente falava sobre Jesus, chamava a atenção, porque Jesus era um grande mestre. Inclusive pessoas vindas desta região tinham interesse em levar Jesus para ser um dos seus mestres, talvez um sofista, que eram mestres, filósofos e professores que andavam de lugar em lugar ensinando e cobrando por tais ensinamentos. E Jesus rejeita essa oferta que lhe é dada. E quando se falava de Jesus, eles até ouviam, como Paulo lá no Areópago, ele fala acerca de Jesus, e todos estavam tranquilamente ouvindo a mensagem de Jesus por Paulo. Mas quando chega na parte em que o apóstolo fala sobre ressurreição, isso foi meio assustador para uma sociedade materialista, para uma sociedade que não conhecia nada em relação à ressurreição dos mortos. E é por isso que eles disseram: sobre isso a gente te ouve outra vez. No entanto, algumas pessoas ali ouviram a palavra, se converteram, e ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, desde a igreja que chamamos da igreja primitiva, na origem ali da igreja até os nossos dias, este é um tema que traz muitos debates, entraves, descrença, mas a verdade é que esta palavra não foi dita por Paulo, ela foi dita pelo próprio Jesus. Paulo apenas desenvolve
Paulo apenas explica, mas quem disse que voltaria foi Jesus. Jesus disse no capítulo 14 de João, ele vai dizer que vai para o Pai e vai preparar um lugar. Ele diz: e quando eu for e vos preparar este lugar, voltarei. A promessa não saiu da cabeça do apóstolo Paulo. A promessa foi feita por Jesus. E a promessa de Jesus é de que ele iria para o Pai, mas que ele retornaria para os seus. Por diversas vezes, ao falar da sua morte, Jesus disse que entregaria a sua vida, porque ninguém teria poder de tirar a vida de Jesus. Foi uma doação. Jesus doou a sua vida, porque ele diz: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu mesmo a dou e tenho poder para a restituir. E essa promessa foi cumprida. Mais de 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado, justamente para não ficar nenhum resquício de dúvida de que aquela conversa, aquela fake news de que haviam roubado o corpo de Jesus para se cumprir o que ele falou. Jesus aparece a cerca de 500 pessoas. E se ele prometeu ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitou e apareceu a diversas pessoas, por que ele não vai cumprir a promessa de que um dia voltará? Não é? Então, aquele que cumpriu, aquele que prometeu doar a sua vida e retornar depois de 3 dias, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esta promessa também é reafirmada na ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus, é encoberto por uma nuvem, e os discípulos ficaram olhando para cima, meio atordoados, meio perdidos. Mas aí Deus manda anjos e dizem: varões galileus, por que estáis a olhar para cima? Este Jesus, veja mesmo o que aqueles dizem, este Jesus, que como viste subir aos céus, da mesma forma, do mesmo jeito, ele voltará. Vocês não estão órfãos. Este sentimento de orfandade de vocês não faz sentido. Vão, falem o que ele ensinou, o que ele vos exortou, preguem a palavra, não fiquem aí olhando para cima. Agora é o momento de ir e dizer ao mundo que este que teve o poder de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, foi o mesmo que prometeu de ir e um dia voltar. Então apenas vá e pregue a palavra, o ide de Jesus, o evangelho, a palavra do arrependimento, a palavra da cruz, a palavra que mostra o homem perdido como ele pode ser encontrado, a palavra que mostra para o homem caído como ele pode se levantar, a palavra que mostra o homem cheio de pecado, cheio de engano, como ele pode se libertar e ser limpo através de Jesus Cristo. Vai pregar esta palavra, esta boa nova aos homens, de dizer a eles que tem jeito, digam a eles que há esperança, diga a eles que mesmo nesta sociedade corrompida, caída, neste mundo pecaminoso, neste mundo que jaz no maligno, ainda há esperança, ainda há saída, ainda há reconciliação pelo sangue de Jesus. E digam que um dia ele há de voltar. Agora a grande questão é: quando será? Jesus também nos ensinou dizendo: este dia não compete a absolutamente ninguém, são planos de Deus. Está na mente eterna de Deus, está na mente onisciente, onipresente, onipotente de Deus, e ninguém tem o poder de traçar uma cronologia,
uma data para o arrebatamento da igreja, para o retorno de Jesus. Ninguém tem este poder. O próprio Jesus, da boca e dos lábios santos de Jesus, foi que veio a seguinte palavra, ou as seguintes palavras: mas o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus. Jesus reafirmou que ele voltaria, e Jesus está dizendo que este dia e hora não compete a ninguém saber data ou épocas que o Pai reservou para si. Ele é que é o dono da história. É ele que sabe o dia, a hora, o momento deste retorno do seu filho para arrebatar a igreja. Os discípulos certa vez perguntaram a Jesus, depois de ficarem impressionados com as palavras de Jesus acerca do templo, quando eles disseram: olha, Senhor, vede quão grande é este templo, que arquitetura maravilhosa, que grandes pedras. E Jesus disse: vedes tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles ficaram sem entender, mas João explica dizendo que ele falava de si mesmo, ele falava do seu próprio corpo, ele falava que tudo aquilo que apontava para ele seria cumprido nele mesmo. Tudo converge para ele, tudo é dele, por ele e para ele. E ele cumpre tudo em si. E depois eles chegam para Jesus, impressionados com essa resposta, e dizem: Senhor, dize-nos, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Há mais de 12.000 anos, já pairava uma atmosfera na consciência dos seguidores, dos discípulos de Jesus, o tema sobre fim do mundo, sobre a consumação de todas as coisas. E Jesus diz: olha, calma, gente. Calma, vocês estão muito ansiosos. Não é para vocês essas coisas estão reservadas e só pertencem ao Pai. Mas aí Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, deu indícios, trazendo alguns ensinamentos e nos alertando quando seria os tempos do fim, o início das dores, das aflições, com maior intensidade, com um grau maior que aconteceria neste mundo. E ele disse: a primeira pista, dia e hora ninguém sabe, mas há indícios. Porque muitos virão em meu nome. A primeira causa levantada por Jesus, que trata do tempo do seu retorno à terra, é a questão religiosa. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pontífice, eu sou a tua ligação com Deus, eu sou a saída para os teus problemas. Não vá a Jesus, vinde a mim. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. E o pior, Jesus disse: e enganarão a muitos. Gente, é só você sair da distração do Instagram, do TikTok, ou seja lá outra ferramenta, e perceber o que acontece nos nossos dias. O que é que está acontecendo? Os fenômenos que nos cercam, o que está acontecendo à nossa volta, tem cheiro do cumprimento das profecias, tem cheiro do cumprimento dessas palavras de Jesus: muitos virão em meu nome. E vai enganar muitos. Há milhares de milhares que estão sendo enganados por lhes faltar conhecimento, por lhes faltar esta base. Estão dando ouvido a doutrinas de demônios. E quando se fala a verdade pura, quando se fala a verdade do evangelho, sem mistura, de um evangelho que não te pede nada como barganha, como troca, como moeda de troca, o evangelho puro e simples de Jesus, que fala contra o pecado,
que fala contra o roubo, o adultério, o engano, que fala contra tudo isso que está bem evidenciado na nossa sociedade e querem normatizar, querem transformar pecado em algo normal, em algo bom, em algo que está respaldado até pela lei. Que eu falei ontem, a inversão de valores. Indícios, sinais da vinda de Jesus. Muitos virão em meu nome. Há muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos que estão chegando e dizendo: vocês ouviram isto? Parece até Jesus falando, né? Ouviste que foi dito aos antigos. Tem gente hoje chegando e dizendo: veja, o que você aprendeu a vida toda não é bem assim. É o discurso da serpente lá no Éden. Não é bem assim. Veja a sutileza. Em algumas situações, aliás, em muitas situações, não é nem mais sutil. É tão escancarado esses falsos ensinos que o pessoal já não tem mais nem, sabe, trabalho de tentar dar uma roupagem de verdade. Sabe qual é o problema? É que falta base, que falta o ensino, que falta as pessoas por si mesmas procurarem, se debruçarem em aprender, de serem crentes bereanos, que vá nas escrituras e dizem: deixa eu confirmar se isto que ele está me ensinando, me mostrando é verdade. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. E Jesus aí vai desenrolando a conversa e mostrando todos os sinais que estão evidentes nos nossos dias. A falta de amor, filhos contra pais, pais contra filhos, aumento das tensões entre nações. Nunca se falou tanto pra gente. Há alguns anos atrás era tão distante, era tão longe, era tão impossível uma terceira guerra mundial. Mas hoje, não sou eu quem digo, homens que têm bases no que estão dizendo, no que estão falando, dizem que nunca estivemos tão próximos de um terceiro conflito mundial. Cada um que faça a sua ameaça, porque alguns países que detêm o poder de terem ogivas nucleares, né, as bombas nucleares, imagina, Einstein já dizia que se houvesse uma terceira guerra mundial, depois disso, se houvesse outra guerra, seriam com pedras e paus, porque tudo estaria destruído. De forma que estamos vivendo esses dias, últimos dias. Os conflitos no Oriente Médio se intensificando, os conflitos das nações e ameaças. Todos os dias a gente tem ameaça. O presidente da Rússia, o Irã, que possivelmente tenha também, ou esteja desenvolvendo armas nucleares. E você imagina tudo isso na mão de quem? Mas Jesus disse: haverá o princípio das dores. Haverá uma atmosfera no ar de angústia, de medo, de pavor. E a gente tem assistido isto. Estamos vivendo momentos e dias de confusões mentais, de crises de ansiedade nunca antes vista. O processo está cada vez mais acelerado, das doenças mentais, da depressão, o aumento absurdo, porque isso não é colocado em mídia, mas o aumento absurdo de suicídio. O Brasil é um dos campeões de suicídio no mundo. Então, quando a gente sai
do mundo mágico das redes sociais e começa a colocar os pés no chão e olhar ao nosso derredor e ver o que o Mestre nos ensinou, dizendo: olhai para cima. O dia da vossa redenção está próximo. O dia do arrebatamento da igreja está próximo, mas os homens cada vez mais estão iludidos, ludibriados com as coisas desta vida, ou ocupam sua mente com os problemas, com a ansiedade desta vida, e não percebem que este dia do qual Paulo falou, que foi dito por Jesus e está aqui explicado por Paulo, diz que vos digo um grande mistério. E que mistério é esse? Mistério precisa de decodificação. Para se entender um mistério, é preciso desenrolar este mistério para que a gente entenda uma explicação disto que está oculto. E Paulo diz: eu vou dizer acerca desse mistério, sabe qual é? Eis que vos digo o mistério. Vai chegar um momento que no abrir e fechar de olhos, que vai ser fração de segundos, milésimos de segundos, vai ser algo extraordinário, algo poderoso, o que alguns vão denominar de rapto da igreja, arrebatamento. Arrebatar é tirar com força, é puxar de modo súbito, rápido. Este momento está chegando, este momento está muito próximo e a gente já consegue sentir essa atmosfera. Sim, como Paulo já sentia. Ele sentia tanto que diz: nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e ele diz: a ordem será esta: aqueles que morreram crentes em Jesus, aqueles que morreram crendo na palavra, aqueles que morreram como santos homens e mulheres de Deus, estes hão de ressuscitar. O que era loucura para os gregos, o que era loucura para os romanos, que tinham seu panteão, suas divindades, suas crenças, suas mitologias. Aí Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Isso parece algo muito longe, distante, utópico demais, mas ele diz: não é, porque é promessa de Jesus. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, porque vai chegar um momento. Ele usa essa expressão simbólica do toque da trombeta, do toque do alerta, do toque daqueles soldados que pela manhã, ao ouvir aquele toque, todos se tinham que se colocar de pé, já prontos. Ele diz: a trombeta vai tocar, será que vocês vão estar prontos? Será que eu estarei pronto? E ele diz: e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem pecado, sem doença, aquela doença nos ossos, aquela doença no rim, aquela doença no baço, aquela doença no sangue, aquela doença nos olhos, ou se nasceu sem a perna, sem as pernas, não importa, ressuscitarão incorruptíveis. E ele diz: e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Porque vai acontecer isso, vai acontecer a incorruptibilidade, não seremos mais corruptíveis, degenerados, frágeis. Ele diz: não, tudo isso vai fazer parte do passado. Agora é uma nova ordem, agora é uma outra dimensão. Ele diz: seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, porque a promessa é estar para sempre com o Senhor. Talvez muitos já estão descrendo, já não creem mais, né? Já não tem mais esperança.
nesta palavra, nesta promessa. Mas a promessa é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade, e aí vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vitória, porque a morte já tinha sido vencida na cruz. Jesus venceu a morte. A morte só ficou assistindo, impotente. Jesus na cruz, entregando o seu espírito ao Pai. Ele triunfou sobre os principados, potestades, sobre a morte. E aqui a pergunta de Paulo é: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque este povo aqui já foi comprado e agora estão remidos, lavados, glorificados pelo Cordeiro. Cadê, inferno, a tua vitória? E estamos bem perto deste momento glorioso, deste dia maravilhoso, deste dia que a nossa alma anseia, assim como o cervo brama pelas águas. Este momento de libertação, este momento glorioso, este momento em que nos reuniremos com os milhões e milhões e milhares que um dia já partiram. Estaremos para sempre com o Senhor unidos. Cantaremos um cântico novo e adoraremos ao Cordeiro para todo sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais sepultamento, não haverá mais separação, não haverá mais enfermidade, não precisaremos de remédio. Se comeremos, será apenas por prazer e não por necessidade. E neste dia, quando os nossos olhos contemplarem, quando ele disser: vinde benditos de meu Pai, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem se percebeu com a mente, com o coração, estaremos boquiabertos dizendo: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena te servir. Valeu a pena renunciar os desejos da carne. Valeu a pena dizer não ao pecado. Valeu a pena ser pisado pelos homens. Valeu a pena enfrentar toda a adversidade da vida. Valeu a pena passar pelas perdas, mas não renunciar, mas não olhar para trás. Chegar até aqui valeu a pena. E como vale. Amém, amém e amém. Jesus está voltando. Justo, eterno e poderoso Pai, estamos em tua presença gratos pelo grande privilégio que temos de estar diante de ti. E atentos, Senhor, e na esperança, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para a tua vinda, para o dia glorioso do arrebatamento, onde estaremos para sempre contigo. Acende a esperança daqueles que já perderam essa esperança. Traz de volta, Senhor, aqueles que neste momento, com o coração aberto para ti, querem voltar ao teu caminho, querem te aceitar como único e exclusivo Senhor e Salvador e não querem ficar aqui neste mundo de horror. Ajuda, transforma vidas neste dia para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos pela fé. Continua abençoando esta obra, o teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e todo o santo ministério, em nome de Jesus. Amém.